Artigo 670. Pelas somas que devia entregar ao mandante, o recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros, desde o momento em que abusou. Artigo 671. Se o mandatário, tendo fundos ou crédito do mandante, comprar em nome próprio algo que devera comprar para o mandante, por ter sido expressamente designado no mandato, terá este ação para obrigá-lo à entrega da coisa comprada. Artigo 672. Sendo dois ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos, nem especificamente designados para atos diferentes ou subordinados a atos sucessivos. Se os mandatários forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo havendo ratificação que retroagirá à data do ato. Artigo 673. O terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra mandatário, salvo se este lhe prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente. Artigo 674. Embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, deve o mandatário concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora. Seção 3. Das obrigações do mandante. Artigo 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e a adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lho pedir. Artigo 676. É obrigado o mandante a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas da execução do mandato, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo tendo o mandatário culpa. Artigo 677. As somas adiantadas pelo mandatário para a execução do mandato vencem juros desde a data do desembolso. Artigo 678. É igualmente obrigado o mandante a ressarcir ao mandatário as perdas que este sofrer com a execução do mandato, sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso de poderes. Artigo 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou, mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. Artigo 680. Se o mandato for outorgado por duas ou mais pessoas e para negócio comum, cada uma ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e efeitos do mandato, salvo o direito regressivo pelas quantias que pagar contra os outros mandantes. Artigo 681. O mandatário tem sobre a coisa de que tenha a posse em virtude do mandato direito de retenção, até se reembolsar do que no desempenho do encargo despendeu. Seção 4. Da extinção do mandato. Artigo 682. Cessa o mandato, inciso 1, pela revogação ou pela renúncia. Inciso 2, pela morte ou interdição de uma das partes. Inciso 3, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer. Inciso 4, pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Artigo 683. Quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar.
pagará perdas e danos. Artigo 684. Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz. Artigo 685. Conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. Artigo 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos terceiros que, ignorando-a de boa fé, com ele trataram, mas ficam salvas ao constituinte as ações que, no caso lhe possam caber, contra procurador. Parágrafo único. É irrevogável o mandato que contenha poderes de cumprimento ou confirmação de negócios encetados, aos quais se ache vinculado. Artigo 687. Tanto que for comunicada ao mandatário a nomeação de outro para o mesmo negócio, considerar-se-á revogado o mandato anterior. Artigo 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante, que se for prejudicado pela sua inoportunidade ou pela falta de tempo, a fim de prover a substituição do procurador. Será indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato, sem prejuízo considerável, e que não lhe era dado subestabelecer. Artigo 689. São válidos a respeito dos contratantes de boa-fé os atos, com estes ajustados, em nome do mandante, pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa. Artigo 690. Se falecer o mandatário, pendente o negócio a ele cometido, os herdeiros, tendo ciência do mandato, avisarão o mandante e providenciarão a bem dele, como as circunstâncias exigirem. Artigo 691. Os herdeiros, no caso do artigo antecedente, devem limitar-se às medidas conservatórias ou continuar os negócios pendentes que se possam demorar sem perigo, regulando-se os seus serviços dentro desse limite, pelas mesmas normas a que os mandatários estão sujeitos. Seção 5 do Mandato Judicial. Artigo 692. O mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e supletivamente às estabelecidas neste Código. Capítulo 11 da Comissão. Artigo 693. O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente. Artigo 694. O comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente, nem que este contra elas, salvo seu comissário ceder seus direitos a qualquer das partes. Artigo 695. O comissário é obrigado a agir de conformidade com as ordens e instruções do comitente, devendo, na falta destas, não podendo pedi-las a tempo, proceder segundo os usos em casos semelhantes. Parágrafo único. Ter-se-ão por justificados os atos do comissário, se deles houver resultado vantagem para o comitente,
e ainda no caso em que, não admitindo demora a realização do negócio, o comissário agiu de acordo com os usos. Artigo 696. No desempenho das suas incumbências, o comissário é obrigado a agir com cuidado e diligência, não só para evitar qualquer prejuízo ao comitente, mas ainda para lhe proporcionar o lucro que razoavelmente se podia esperar do negócio. Parágrafo único. Responderá o comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo que, por ação ou omissão, ocasionar ao comitente.